até chegar no Netflix, que com certeza você consome. Então esse é o caminho que a cultura faz. A cultura nasce dos grandes pensadores, nas grandes pessoas que pensam, nos grandes artistas. A Nancy Pearson, que é uma pensadora, para quem estuda a cosmovisão, ela é discípula do... eu não vou lembrar o nome, ela tem um livro chamado Salvando Leonardo. Esse livro não está em português ainda. E ela conta ela diz uma questão muito interessante, que os artistas, eles são como barômetros. Eles sentem o vento das tendências antes de elas alcançarem a grande mídia. E eles começam a elas começam a construir uma sociedade, e essa sociedade não se constrói, porque você tem que entender assim, uma coisa que a gente coloca, a política e as áreas sociais, elas só institucionalizam aquilo que o povo já está querendo. Não, e isso tudo nasce no meio cultural. Tudo é cultura. E como que isso chega para nós como igreja? É isso que eu quero que você entenda. Porque qual foi o nosso grande problema sempre como cristãos, como igreja? A gente sempre repeliu a cultura, a gente sempre disse não, né? Muitas vezes, e outras vezes a gente abraçou tudo e colheu um fruto amargo desse colher tudo, né? A gente abriu os braços e aí o que a gente tem hoje de os desengrejados, né, ou a igreja emergente, é fruto simplesmente de uma resposta do pós-modernismo. Essa galera que não quer ter liderança, que não quer ter autoridade, que quer se reunir em casa, tocar um violão e acha que isso é cristianismo, isso é fruto de uma sociedade. Isso chega para você como igreja. O que eu acredito que Deus está fazendo com essa geração é nos preparando para o que vai chegar daqui 5, 6 anos. E é disso que a gente quer tratar nesse ano como em loco. Porque, gente, você tem que entender assim, eu uso essa frase, eu usei ela ontem, eu vou usar ela sempre. Igreja é UTI. Ela é a última tentativa do indivíduo. Ela é o último lugar onde a pessoa vai procurar ajuda. E quando ela chega, ela encontra, hein? Mas até ela chegar, e o que aconteceu muitas vezes? Muitas vezes nós recebemos muitas pessoas, fazer um exemplo clássico disso. Anos 60, movimento hippie. Anos 70, os filhos. Anos 80, todo mundo dentro da igreja arrebentado, drogado, e as igrejas não tinham como administrar a quantidade de pessoas viciadas em droga. O que surgiram? Casas de recuperação. Mas a igreja estava preparada para receber esse pessoal? Não. Ela teve que se estruturar, ela teve que recalcular, ela teve que se repensar, se reconstruir a partir de um entendimento e a partir daí começar a criar uma cultura para receber esses casais. No final dos anos 80, para o começo dos anos 80, foi a questão do divórcio. Porque até os anos 70, ninguém se separava, porque era caríssimo se separar. Não era um custo baixo, não era, o litigioso era realmente custoso. Quando se barateou o processo da separação, quando se permitiu que as pessoas realmente não precisassem mais do compromisso do casamento, elas se separaram. E a igreja dos anos 2000 teve que administrar uma pessoa que vinha antigamente as pessoas casavam até morrer, e no começo dos anos 2000 as igrejas começaram a receber pessoas com 3 casamentos. Você como líder, como pastor, recebe uma pessoa que passa por 3 casamentos, uma criança que tem 3 pais em menos de 10 anos. Isso é cultural. Isso chega para nós como cultura, isso chega para nós como produto. Porque a igreja é o último lugar de acesso dessas pessoas. Então, se nós não pensarmos, cara, como nos preparar para essa nova geração, internet, Netflix, todas essas ideologias malucas que estão surgindo no mundo, a gente tem que parar para pensar e discutir sobre isso. E talvez a igreja, que deveria ser, ainda não é o ambiente mais seguro para expor determinados assuntos. Porque talvez nem todo mundo esteja preparado para receber uma carga como essa. Mas em ambientes como esse, quando a gente pode debater e colocar pessoas para pensar, porque, gente, vocês têm que entender uma coisa. Eu falei isso na aula, esse vídeo que a gente fez sobre marxismo. O ser comum, e eu não vou chamar essa pessoa de ignorante, ela diz o ser comum.
A pessoa que vive para pagar suas contas, a pessoa que vive para cumprir o seu horário, sabe, que pensa no final de semana, ela não vai parar para pensar nessas coisas. Não é errado, ela está vivendo a vida dela, mas não está em nenhum momento trazendo um peso de julgamento. Mas se você parar e pensar, o que não deveria ser, mas existe uma parte da população que não vai parar para pensar nesse tipo de coisa, enquanto tem uma outra parte da população pensando somente nesse tipo de coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês muito interessante. Alguém conhece essa obra? Talvez a obra você não conheça, mas a Máscara você conhece. Quem conhece a Máscara? Não foi um movimento forte, social, chamado Black Box, né? Só que alguém sabe o que é essa obra? Quem é Alan Moore? O livro, isso aqui é uma história em quadrinho, cara. Mas aí a gente não vai entrar, senão a gente não vai... Alan Moore, cara, ele é um dos maiores escritores de quadrinho da atualidade, tá? Ele escreveu uma gibi chamada V de Vingança, né? Que alguns dizem que não é um V, que é um 5, né? Mas aí tem toda uma analogia relacionada a poder, mas a gente não vai entrar dentro desse viés. Hoje. V de Vingança, ele influenciou todo o movimento social. E é uma história em quadrinho. De revolução, o movimento que surgiu no underground, né, cara, naquela meio que você não está acostumado a lidar. Você já percebeu que às vezes acontecem situações que brotam em ideias que você fala assim, cara, da onde que veio isso? Você já parou para pensar nisso? Tipo assim, você está na internet, a gente que trabalha com apologética, cara, tipo assim, é sério. Eu estou desenvolvendo um texto sobre todas as novas tendências religiosas para daqui 30 anos. Tem coisas que eu vou colocar que tem gente que fala, sério, pastor? Cara, é real. Alguém já ouviu falar sobre singularidade? Quem já ouviu falar sobre singularidade? Quem nunca ouviu falar sobre singularidade? Cara, é a próxima tendência religiosa para daqui 20 anos. Forte. Não é brincadeira, não é papo de nerd. Eu sou nerd, cara, eu sei do que eu estou falando. Eu consumo cultura nerd desde bebê. Eu aprendi a ler, lendo história em quadrinho. Alguém já ouviu falar em jedaísmo? Quem já teve na minha palestra de jedaísmo sabe. Quem nunca ouviu falar disso, levanta a mão. Você sabia que hoje nos Estados Unidos existe uma frente muito forte para institucionalizar o jedaísmo como religião oficial? Religião, gente. Com estatuto, com sacerdote, com templo. Sabe a força do Star Wars, lá do George Lucas? É para religião. E é sério, cara. Não é brincadeira. Os caras têm site, os caras têm toda uma programação, os caras têm uma teologia. Eles só não conseguiram ainda a homologação porque ela é baseada num fruto de cultura pop. Num produto cultural. E enquanto você acha que gibi é coisa de criança, que Star Wars é coisa para Disney ganhar dinheiro, que também vai ganhar dinheiro, tem pessoas idealizando isso como uma religião. E vai ter templo, né? E vai ter templo, gente. E vai ser nosso concorrente direto. Sabe o que eu fiquei mais preocupado? Foi num fórum de debate sobre Tolkien, da Tolkien Society. Eu estava no site em novembro do ano passado, que eu até peguei um dos melhores biografias do Tolkien, da Dark Side, aqui, se alguém quiser comprar, cara, tipo, vale muito a pena. No fórum de debate da Tolkien Society, na Europa, quando mudou todo, que a HarperCollins assumiu, estava toda uma discussão. Eu faço parte da Tolkien Society, então discuto sobre isso. Estava toda uma discussão lá sobre os direitos que a HarperCollins, que o Christopher Tolkien ofertou, né, e tal, que ele não quer mais, porque já está com 90 e poucos anos, também está na hora de deixar para alguém cuidar, e depois que ele assinou, que passando para a HarperCollins todos os direitos, mano, a HarperCollins já tem livro programado até 2022 para lançar do Tolkien. E nesse fórum de debate, cara, eu descobri um livre pensador que está desenvolvendo uma teologia